aqui da questão do simbolismo. Essa não preocupação dele em, obviamente, entender o procedimento, de olhar para as tropas, diante da bandeira nacional, inclusive, ele também não parou, foi advertido ali naquele momento. É um certo desprezo a esse cerimonial tão importante e simbólico de apreço aos valores nacionais? Eu iria um pouco mais adiante, Piotr. Eu não diria que seria um desprezo pelo cerimonial. Eu diria que é o desprezo pelas unidades que ali estão, representando para todos que ali estavam, que ele vai enquadrar as Forças Armadas, porque essa manifestação que ele fez ali deixa muito claro que ele não tem uma relação afetiva com as Forças Armadas, talvez pelo fato de serem as Forças Armadas uma espécie de baluarte aonde estão indo parte significativa da sociedade brasileira, porque estão temerosos. Além disso, por exemplo, não saber que deve se curvar diante da bandeira nacional mostra que ele não está se considerando apenas como um empregado do povo. Ele se considera como uma entidade acima. Em síntese, ele não tem relação afetiva com aqueles quadros, muito menos com esses símbolos. Houve em determinados momentos que no discurso dele, por exemplo, ele praticamente esboçava um certo sorriso quando ele falava sobre questões que algumas pessoas diriam que eram contraditórias. O Zé Maria foi muito claro quando ele disse que ele foi rancoroso. Ele foi mais do que rancoroso. Ficou muito claro para todos nós que ele vem para buscar uma espécie, eu não diria vingança, mas para um enquadramento da sociedade que não gosta dele. E ele vai utilizar de todos os instrumentos possíveis para tanto. Outra coisa, ele mostrou, olha que coisa curiosa, houve uma contradição entre o discurso dele e o discurso do presidente do Senado. Porque o presidente do Senado disse que era um momento em que haveria harmonia para buscar um futuro comum. Mas não foi o que o presidente Lula falou. Ali nós temos uma contradição, mas que se as pessoas acham que vai ter oposição do Pacheco em relação ao Lula, eu vou dizer uma coisa muito pior. O que nós estamos vendo é uma fragilização das instituições. Instituição é uma regra de conduta que produz ação coletiva, que produz a existência da sociedade. É isso o significado de instituição. Quando as instituições se fragilizam, significa que essas regras elas não são mais isonômicas, o que gera que cada um a utiliza de acordo com o seu benefício, a sua interpretação, a sua vontade, se poder para tanto tiver. O que nós estamos verificando aí são instituições fragilizadas. As consequências disso nós vamos ver ao longo desse primeiro momento. Só para completar, o Zé Maria falou algo espetacular. A primeira preocupação do Congresso é a reforma tributária. O que não tem nenhum sentido se não tiver uma reforma administrativa, uma reforma do Pacto Federativo. Por que eles querem uma reforma tributária? Para resolver o problema do rombo que virá a partir de 2023. Uai, seu app de vídeos curtos.